Você já imaginou o que realmente acontece se alguém abrir o capacete no espaço? Parece o tipo de coisa que só veríamos em filmes de ficção científica, mas a verdade pode ser ainda mais assustadora. Se você acha que o frio extremo é o maior problema, prepare-se para se surpreender. O que ninguém te conta é que o perigo real vai muito além disso. O espaço, esse lugar fascinante e misterioso que sempre desperta nossa curiosidade, esconde ameaças silenciosas, e abrir o capacete pode desencadear uma série de reações no corpo que são quase inimagináveis. Agora, você deve estar se perguntando: será que meu corpo congelaria na hora? Ou eu explodiria como algumas histórias fazem parecer? A resposta é muito mais complexa e pode mudar totalmente sua visão sobre o que realmente significa estar desprotegido no cosmos. Neste vídeo, vamos explorar os verdadeiros perigos e entender por que o vácuo, e não o frio, é o maior inimigo dos astronautas. Fique por aqui, porque a resposta pode ser mais chocante do que você imagina. E o melhor de tudo? Ao entender isso, você vai estar um passo à frente na compreensão dos segredos do universo. Vamos desvendar juntos essa verdade científica que poucos conhecem. Imagine só, a gente aqui na Terra fica preocupado em perder as chaves ou o celular, mas já parou para pensar no que seria se perder no espaço? É engraçado como, de repente, nosso medo de coisas comuns parece pequeno perto de algo tão colossal quanto o cosmos. Afinal, todo mundo que já viu um astronauta no espaço, flutuando como se fosse fácil, já deve ter se perguntado: e se ele se perdesse? Mas, na verdade, o verdadeiro medo nem é esse. Porque, se por acaso alguém se aventurasse a abrir o capacete lá fora, o que aconteceria muito mais assustador do que apenas congelar? O espaço, esse lugar incrível e misterioso, guarda perigos que vão além do que a gente pode imaginar. Muita gente acha que, se abríssemos o capacete, congelaríamos na hora, como se o frio do espaço fosse o principal inimigo. Mas a ciência explica que não é bem assim. A verdade é que o maior perigo não é o frio, mas sim o vácuo. O que acontece no espaço é que não existem moléculas suficientes para conduzir calor. Então, a ideia de congelar instantaneamente? Bom, isso não é bem o que ocorreria. Na realidade, a falta de pressão faz o corpo reagir de formas muito mais intensas do que a simples baixa temperatura. Aí é que está a questão. Abrir o capacete não te faria congelar como um picolé, mas algo muito mais sinistro e doloroso aconteceria. A exposição ao vácuo faz os gases no sangue formarem bolhas, e essas bolhas rompem suas veias de dentro para fora. Não é o tipo de coisa que você gostaria de experimentar. Mas o mais curioso é que, apesar de tantos perigos, já houve casos de sobrevivência em situações assim. Como o de um engenheiro da NASA, de LeBlanc, que teve uma experiência bem próxima dessa. E isso nos leva a pensar: o que torna a adaptação humana tão incrível, mesmo nas condições mais extremas? No espaço, a ausência de moléculas para transferir calor é uma das condições mais intrigantes. A maioria das pessoas pensa que o espaço é simplesmente frio, mas a ciência nos mostra algo bem mais interessante. Na verdade, sem moléculas para conduzir ou convectar calor, o conceito de temperatura, como conhecemos, não se aplica da mesma maneira. A ideia de que se congelaria instantaneamente está mais para um mito do que para um fato científico. A realidade é que o corpo humano, ao ficar exposto ao vácuo, enfrenta desafios bem diferentes. E isso torna a sobrevivência ainda mais surpreendente e complexa do que congelar. Sem moléculas ao redor, o corpo não pode liberar calor como faria normalmente, por isso, o frio não é imediato. A grande ameaça no cosmos, na verdade, é a pressão, ou melhor, a falta dela. Quando se fala em espaço, o verdadeiro problema é o vácuo. Se o corpo humano se expusesse a isso, o sangue começaria a evaporar, formando bolhas de gases que resultam em rompimento de veias. E esse é um exemplo prático de como nossa biologia reage a um ambiente sem pressão. Essa é uma das muitas lições que o universo pode nos ensinar, e entender isso pode até mudar nossa visão sobre como sobrevivemos em condições extremas. E essa adaptação ao vácuo, surpreendentemente, não é só teórica. Já houve um caso de exposição a condições muito próximas disso aqui na Terra, durante um teste.
Esse evento com o engenheiro de Leblanc, que se viu momentaneamente exposto ao vácuo, é um exemplo vivo de como o nosso corpo reage e como a ciência, mais uma vez, nos ensina algo além do que os filmes mostram. Mas então, o que realmente acontece no momento dessa exposição? O que o corpo sente? Isso nos leva a explorar mais a fundo como esses testes impactaram o conhecimento sobre as ameaças do espaço. A história de Jean Leblanc é um daqueles casos que deixam qualquer pessoa impressionada com o poder de adaptação humana. Durante um teste na NASA, ele se viu exposto ao vácuo por alguns segundos, tempo suficiente para seu corpo começar a sofrer os efeitos dessa condição extrema. Ele descreveu a sensação como a de sua saliva começando a ferver, um reflexo direto da queda drástica de pressão. Esse episódio, embora breve, serviu para mostrar, na prática, o que a ciência já dizia sobre os perigos de uma exposição ao vácuo. Leblanc sobreviveu, mas isso foi uma exceção. O vácuo, mais do que o frio, é o verdadeiro inimigo quando pensamos em como seria estar sem proteção no espaço. Mas o que torna essa história tão impactante é que ela nos dá uma perspectiva única sobre os desafios que os astronautas enfrentam. Cada missão, cada viagem ao espaço, carrega o risco de algo assim acontecer. O universo não é um lugar acolhedor para o corpo humano. A ciência nos ajuda a entender melhor essas ameaças, mas, no final, é a coragem e a preparação dos astronautas que fazem toda a diferença. E é fascinante pensar como a humanidade continua a explorar o cosmos, mesmo sabendo dos perigos que estão por lá. Esse é um exemplo claro de como o conhecimento nos impulsiona, não apenas a evitar riscos, mas a dominá-los. Com isso, aprendemos que o espaço é implacável, mas, ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade única de avançarmos como espécie. O vácuo é uma das barreiras que nos ensina que, para conquistar o cosmos, precisamos estar preparados para o imprevisível. A verdade é que a sobrevivência em ambientes tão hostis exige mais do que tecnologia, exige adaptação, resiliência e um conhecimento profundo do que nos cerca. Mas isso é apenas o começo. Há tanto mais a entender e descobrir quando falamos do universo, e quanto mais sabemos, mais fascinante ele se torna. Então, agora que você já sabe o que realmente acontece se alguém abrir o capacete no espaço, que tal refletir sobre o quão longe a humanidade chegou? Não é incrível que, mesmo com todos os perigos, continuamos a explorar o universo em busca de conhecimento? O vácuo do espaço nos ensina que, para ir além, precisamos estar sempre preparados, seja com tecnologia ou com a nossa capacidade de adaptação. Agora, eu quero saber, você já imaginava que o maior risco era o vácuo e não o frio? O que mais você acha que é desconhecido para a maioria das pessoas quando falamos do cosmos? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o universo, o espaço e os mistérios que ele esconde. Aqui, a ciência está sempre presente, e as respostas para as perguntas mais curiosas estão a apenas um clique de distância.